salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. 99% da humanidade sempre valorizaram o conforto. E qual a importância do conforto? Se o conforto abolisse o sofrimento, não havia mais sofrimento. Mas o conforto é um paliativo para aguentarem e suportarem mais a lapidação. Para a lapidação ser mais suave. Mas esse suave é que ninguém está aguentando mais. Então, para que serviu o conforto? Somente para lapidar todos. E por isso que as ferramentas da natureza, que são os seres humanos, foram feitos para serem lapidados por tudo que fizeram, para o seu aperfeiçoamento o mais depressa possível. Então, tanto conforto no mundo, o que adianta se o sofrimento é pavoroso e horroroso? E assim hoje, todos sabendo o que são, ferramentas da natureza e o porquê que assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ferramentas feitas pela natureza para fazerem o progresso da lapidação do animal, o progresso artificial. O progresso lapidador do animal de origem racional. E por isso, todas as ferramentas são diferentes. Todos os seres são diferentes. Todos os seres são desiguais, porque cada ferramenta com a sua serventia. Minha gente, o que a gente entende por conforto, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo que vem de encontro com a nossa vontade, nos causa conforto. Nós podemos citar uma comida deliciosa, um carro confortável, os passeios, as festas, um relacionamento amoroso, principalmente quando ele está no início, até a própria Copa do Mundo que está se aproximando, são exemplos de paliativos, né, que nos causam conforto, que servem para distrair a nossa mente, para fazer com que a gente não perceba, pelo menos por algum tempo, toda a realidade que nos cerca e o sofrimento que se espalha pelo mundo. Eu, estudando a cultura racional, eu percebi que o conforto ele está interligado com a vontade. Mas nem sempre a nossa vontade significa sensatez, significa acerto, né? Você pode comer uma comida deliciosa agora e daqui a uma meia hora ter um desconforto intestinal. Você pode sair de casa para realizar a viagem dos seus sonhos e no meio do caminho sofrer um acidente, acontecer uma tragédia, pode iniciar um relacionamento amoroso e daqui a alguns meses ter grandes decepções, porque a vontade ela não é garantia de nada. Ela é resultante de duas energias degeneradas e enfraquecidas, chamadas elétrica e magnética, que nos passa assim elas não nos garante, né? Elas nos passam uma sensação falsa e ilusória de que nós estamos indo na estrada certa, estamos fazendo a coisa certa, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, a vontade, ela nos causa assim, consequências bastante desastrosas. É claro que existem vontades boas, vontades ruins, vontades nobres, vontades cruéis. Esse mundo em que vivemos, por exemplo, ele é resultante de uma vontade ingênua que nossos antepassados tiveram, de passear por uma parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi uma vontade ingênua, uma vontade boba, mas foi uma vontade. É claro que naquela época nem existia essa palavra vontade, né? O que o racional superior nos diz que aconteceu ali foi a expansão do livre-arbítrio que nós tínhamos e temos até hoje. Mas foi o nosso primeiro grande erro. E o segundo grande erro foi quando nós já estávamos deformados em animais racionais e resolvemos desafiar a natureza, substituindo o alfabeto astrológico, que guiava toda a nossa vida, pelo alfabeto artificial.
tudo para termos uma vida mais confortável, para satisfazer os caprichos da nossa vontade. E o resultado nós estamos vendo qual foi, né? Porfírio, você concorda comigo? Concorda com a minha opinião? A pergunta já só tem uma resposta, né? Porque nós estamos sempre na mesma estrada, claro que sim. É óbvio que é isso que acontece. Eu apenas destaquei nesse trechinho que você acabou de ler, a questão do conforto. Ele é como que um paliativo, não é? Para poder lapidar. Mas lapidar quem? Aquele que nasce do chão. Porque esta humanidade, ou estes seres que aqui estão neste mundo, nós, né? Principalmente nós todos nascemos do chão. Por isso, aquela história do barro faz um sentido. E daí nasceu do chão, veio, começou a andar, levou tempo. Mas aí é outro mundo. O primeiro é que deu consequência a esse. Então, o exercício da vontade já começa antes dessa extinção. Porque houve uma extinção e o racional diz isso para nós. Por isso que ficou todo mundo desconhecido de si mesmo. Porque todos nasceram do chão e o que nasceu do chão não tem memória alguma. Então teve que ser preparado, descascado, lapidado. E para não desistir da estrada, sabe como é que é aquela estrada cheia de buraco? Porque ela começa lá atrás, né? Claro, nós sabemos disso. Aí botou umas coisinhas assim, mais ou menos, para dar aquele conforto. Uma Copa do Mundo, né? Um joguinho do Fla-Flu, né? Nosso amigo está aqui. Aqueles sonhos, aquelas ilusões. A própria parte magnética, ela é administrada pelas serpentes da vida. É como que uma sedação, né? As serpentes da vida, magnéticas, não são poucas não, são muitas. Elas dão aquela anestesiada e tome, né? Tome cacete aí, como diz o outro. Então, você acaba se tornando, nessa fase, ferramenta. Então, essa é a grande conclusão. Você acaba se tornando uma ferramenta. Ou seja, tudo aquilo que você passa a fazer é consequência de algo que já foi preparado pela natureza. Concorda, Bernadette? Que é a lapidação? Agora, não, é a ferramenta. Não, tá. O conforto, a ferramenta para a gente poder... O conforto para lapidar, para poder lapidar. E aí a pessoa ou o ser se torna uma ferramenta. Sim, nós tornamos E aí ninguém é culpado mais de nada, né? E nós nos tornamos ferramenta para podermos atingir essa lapidação aí, quer dizer, evoluir para sair dessa lapidação, não é isso? A escolha. Porque a lapidação é a base da preparação do ser humano para entender a fase consciente, que é a fase racional. E a lapidação é um fator natural da fase do animal racional, uma fase em transição, onde o ser humano, depois de ser lapidado, passa a ser aparelho racional, ligado ao aparelhado ou aparelhado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase da lapidação é uma das causas da variação da humanidade, uma fase de transição com uma infinidade de multiplicação, de modificações, para que o ser humano, depois de lapidado, ficasse amadurecido para entrar em outra fase de recuperação, que é a fase racional. Lapidar-se quer dizer educar-se, preparar-se para ser perfeito. Um termo simples para que todos entendam e compreendam o que significado do mesmo, o qual quer dizer exatamente ou racionalmente a preparação e amadurecimento da humanidade. Não seria isso, Porfírio? Quer dizer, né? Mas para nós entendermos, nós, ferramentas, temos que passar por toda essa lapidação para chegarmos na fase de recuperação e atingirmos já estamos
Ou seja, Na fase de recuperação, nós- estamos na estrada nós nacional? estamos amordaçados pelo destino que nós escolhemos. Então, o bicho teve que ser amordaçado para poder suportar essas esporadas, né, que é a da vida, né? Essa coisa toda que tem que ter para sair do atraso. A questão fundamental é: tudo que nasceu do chão ficou atrasado. E por ser atrasado, tinha que acelerar, tinha que andar, tinha que dar o tranco. É como que aqueles motores Ford Bigode, antigamente tinha que pegar na manivela, agora já tem uma chavezinha, tem uma que nem entra mais a chave, é só chegar no contato, ou então comando de voz ou coisa do gênero. Quer dizer, o conforto foi aumentando. O problema todo é que quando um dá defeito, nenhum anda. Nem aquele da alavanca, nem esse do comando de voz. Então, o grande problema do conforto, que veio melhorando, é a questão, né, do funcionamento. Porque hoje você tem um aparelho que te causa um conforto muito bom, aquela coisa toda, para não entrar em propagandas maiores do que essa, mas você, quando fica sem esse aparelho, você parece que ficou pelado. É ou não é? Você que está aí com o seu celular e coisa e tal. Doutor Carlos, acrescentamos mais algum detalhe? Eu acho que é importante, né? É por aí, tudo isso mesmo, com certeza. O conforto e a vontade. É muito falado dentro do artifício, ou seja, dos que fazem alguma crítica do artifício, né, que tem a tal da zona de conforto. Né? Zona de conforto, a pessoa está lá bem tranquila, né? Ela tem água encanada, tem água gelada se ela quer beber água gelada, tem água quente se ela quer tomar um banho, eletricidade, TV, internet, isso tudo é muito conforto. E aí o que acontece? Isso funciona como um anestésico. É um anestésico, a pessoa se acomoda, a evolução estagna, precisa a natureza aumentar a lapidação. E a natureza faz isso, né? Porque é pensador. A vida é essa mesma, de animal racional. Mas nós estamos na fase racional, perdeu o direito de viver o animal racional. Ele tem que se adequar à nova fase, acompanhar a evolução da natureza. O racional diz no primeiro volume, e isso me bateu forte desde a primeira vez que eu li, conforto relativo às necessidades. Né? Isso aí é uma expressão de uma elevação assim brilhante. Né? Exemplo, um chefe de família, se ele só tem um filho, ele tem uma necessidade de um conforto relativo para ele, a esposa e um filho. E se ele tem 5 filhos? Não, ele tem que ganhar um soldo, um salário, um vencimento, um ordenado que dê para ele bancar uma casa, a esposa e os 5 filhos, para ele dizer que ele tem um conforto relativo às necessidades e até, né, sobrar um pouco de HD no cérebro, no computador cérebro, para ele procurar alguma coisa a mais, senão ele está preocupado com a subsistência. Agora, conforto relativo a um monge indiano. Ele precisa apenas de 2 hábitos, porque um está lavando, ele mesmo que lava, o outro ele está usando. Quando precisar, ele troca um pelo outro, um par de sandálias, só um par de sandálias e uma cuia. E acabou. Então, e é o mesmo ser humano, né? Conforto relativo às necessidades. Vontade, gostos, costumes e estilo de vida. Né? Um ex-presidente, quando assumiu o primeiro mandato, ele falou que sabia dar cavalo de pau em Brasília, em Fusca, mas o Brasil era um transatlântico. E eu falo para os pacientes que os gostos, costumes, as vontades, o estilo de vida pessoal é igual a um transatlântico. O problema é que se tiver um iceberg na reta, a pessoa tem que mudar o estilo de vida. Para mudar o estilo de vida, o pensamento não vai dizer, o raciocínio vai. Então, é onde entra a imunização racional e vai orientando a gente. Né? E foi falado aí ferramenta, isso é muito sério. É tudo programado, né? O sistema de recompensa na base do cérebro, chamado estrutura motivacional do cérebro, sistema neuroelétrico de motivação, a pessoa depois fica fissurada e depois consegue o prazer. Né? Na motivação é norepinefrina, o prazer é dopamina e quem equilibra essa balança ou faz ela andar sempre é serotonina. O animal racional é programado. É ferramenta da natureza. O que ele vai fazer na vida, tudo está já programado. Não se conhece.
A diferença de aparelho racional é que começa a se conhecer, começa a ser orientado, e aí essa questão de gosto, vontade, fica relativizada, porque a orientação clareia, ele não é obrigado a nada. Mas se conhecendo, ele vai escolher o certo para dar certo. Isso é a fase racional, e aí tudo é racional. O Luiz Cláudio, rapidinho aqui, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Conforto relativo às necessidades, os gostos, as vontades, e você saber decidir aquilo que você quer. Se tiver equilíbrio, vai certo, a estrada continua. Se não tiver, o que acontece nas curvas de Santos? A primeira curva que a pessoa faz, ela capota, é igual um carro, né? Então, para tudo tem que ter equilíbrio, estabilidade, para que tudo dê certo. E para que você possa cada vez mais alcançar, almejar e botar em prática aquilo que você bem acabou de dizer, porque o racional superior diz conforto relativo às necessidades. Quer dizer, cada um tem a sua necessidade, não é que tudo é igual, não é isso, Porfírio? Porque eu acho que cada um tem uma condição melhor um pouco do que o outro, não em questão de luxo, de luxúria, mas sim também de equilíbrio em relação à situação que a pessoa se encontra. Então a cultura racional só traz o bem para todos nós, é equilíbrio físico, moral e financeiro. Estude a cultura racional dos livros Universo em Desencanto, que é o melhor remédio para a gente. E é isso aí. Este mais um vídeo nosso. Se você gostou, dê um like lá no rodapé do nosso vídeo e vamos para o próximo. Se inscreva no canal. É? Se inscreva no canal. Inscreva-se no canal. Eu estou sem a prática aqui, mas uma hora eu acerto. Então, se você gostou do nosso vídeo, vamos repetir. Não edita não, deixa essa repetição que é para eu não esquecer na próxima vez. Então, inscreva-se no nosso canal, dá um like. E se não gostou, dá o dislike, não tem importância. O importante é a sua manifestação livre. Tá bom? Então até o próximo e salve. É isso aí.